Boa noite, que a paz do Divino Mestre, esse irmão querido, esse irmão que nos acolhe, que nos abraça, que possa estar conosco neste momento tão gostoso da nossa vida, da nossa existência, esses momentos em que nós podemos reunir com os amigos, uma reunião tão salutar. Marília, Lu, amigas que estão presentes, Sônia Conte, Vera Inês. Boa noite para vocês também, que possamos ter o nosso bate-papo assim bem gostoso para esse dia de hoje, essa noite de hoje. Vitória, Gabriela, ô querida, maravilhosa é você, fantástica empreendedora, prazer em ver você por aqui, querida, muito feliz. Então, hoje nós temos um papo de um tema que é abordado, pelo menos que eu me lembre, desde que eu era criança. Eu ouvia jovenzinha, criança não ouvi muito não, mas quando eu era jovenzinha eu ouvi bastante falar sobre esse tema. Um tema que interioriza bem a nós todos. Rita de Cássia, reforma íntima. Reforma íntima é um termo muito usado no Espiritismo e eu quero abrir o leque aqui para nós, independente de religião. É uma reforma aqui no nosso íntimo, uma reforma bem estruturada do nosso íntimo, para ver se a gente alavanca essa caminhada um pouco mais do que nós normalmente já alavancamos. Nós vimos alavancando, deixando para trás muita bagagem horrorosa, bagagens desnecessárias. Nós estamos fazendo isso já há algum tempo. E agora é imprescindível fazer um fecho final, um arremate mais arrebatador. E esta noite nós vamos conversar justamente sobre isso. Nesse termo, reforma íntima, eu trouxe uma frase de Jesus, famosíssima, maravilhosa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. E é justamente esta a trajetória da reforma íntima. Esse é o caminho que a reforma íntima nos chama. Nós nos libertarmos, deixarmos para trás resquícios que já não fazem mais proveito no dia a dia hoje. Então, eu queria só contar antes um casozinho. Eu já era uma jovem, já tinha passado pela adolescência, já era uma jovem, e eu estava assistindo uma palestra, e era um orador dito como famoso, que ótimo, né? E eu fui assistir a palestra desse orador, querendo entender mais um pouco. E o orador ficou uns 45 minutos discutindo uma situação que é até interessante. Ele
baseou-se nos termos cristão espírita e espírita cristão. E ele começou a discorrer sobre as divergências nisso. Espírita cristão, dá para entender que há espíritas que não são cristãos. Então tem espíritas não cristãos, espírita, porque o adjetivo vem depois na língua portuguesa, dá essa ideia. E o ideal, dizia ele, é que nós fôssemos cristão espírita, né? Então, por quê? Que cada um de nós tivesse o papel de cristão espírita. Porque tem cristão católico, cristão evangélico, que é quem segue as orientações de Jesus, quem estuda as palavras de Jesus. Muito bem, achei muito apropriado ele falar isso. Só que ele ficou 45 minutos discorrendo sobre isso. E dizendo que não se deveria falar assim, taranã, e isso levou a palestra toda. Coisas que ele poderia... Bom, eu estou julgando e não julgando, eu vou explicar por quê. Bom, e eu ali querendo conhecer mais alguns detalhes a mais que eu estava esperando daquele orador que era dito como muito bom. E hoje, quando eu venho trazendo reforma íntima, voltou isso aí, e eu quero então trazer uma explicação. Não vou levar 45 minutos, espero. Há um grupo de pessoas que fala que não seria reforma íntima, seria transformação íntima. Porque reforma é reforma de casa, reforma de automóvel, tal. Então, eu fui buscar para trazer aqui, só para nós atentarmos para isso. Transformação íntima. O que é transformação? Trans significa para além de, através, em troca de, é uma travessia, é mudança de uma condição para outra. Transformação é mudança para uma nova forma. Então, para além desta forma, então seria ir além desta forma, trocar esta forma. Isso seria transformação íntima. Ok? Bacana. E aí eu fui atrás do reforma íntima. Reforma. É repetição, reforço, intensidade, reciprocidade. E na mitologia grega, o deus do sol é Ré. Claro que não é do prefixo re, mas traz um sol. Aí eu fiquei pensando, reforma, reforço, ir ali, intensidade. E reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Eu, particularmente, acho que podemos falar reforma íntima, podemos falar em transformação íntima. O importante é que realizemos esta ação em nós. Às vezes nós ficamos presos a algumas palavras e perdemos a eficácia do que fazer, do que agir, do que realizar. Realmente há palavras que atrofiam o entendimento. Mas vamos além. O que mais é reforma? A reforma. Aí tem esse artigo definido, dando enfoque em a
reforma, a maravilhosa reforma. Que reforma é essa? Foi um movimento maravilhoso. Aqui está escrito, mas nós vamos conversar um pouquinho. A reforma, ela é com letra maiúscula, ela é grande, ela é poderosa, porque ela trouxe justamente julgar uma bagagem velha fora. Julgar situações que já não cabiam mais. Naquela época, a Igreja Católica estava muito envolvida em tirar proveitos materiais dos fiéis. E a história é longa, eu já tenho uma bom para a gente trazer qualquer hora. E havia um espírito, vários clérigos, estavam indignados com essa situação. Aqueles que entraram para o seminário, para os mosteiros, por missão, por querer fazer algo pela humanidade, e quando começaram a ver todas as coisas por baixo dos panos, toda a falcatrua sendo realizada, eles se indignaram. E aí veio a reforma. A reforma, inicialmente, foi chamada de reforma um movimento. Então, vamos mais lá. O mais importante de uma série de protestos que desde o século XII vinham sendo feitos contra os abusos e distorções da vida eclesiástica, mas que a Santa Sé, sob pretexto de que eram manifestações heréticas, reprimiam brutalmente. Isso, a Santa Sé, né? O Papa e todos os cardeais e etc. eram contra essa manifestação de alavancar, de trazer uma igreja renovada. E então eles achavam que eles eram excomungados, esses maravilhosos espíritos de brilho que queriam trazer o benefício para todos, e não eram todos que podiam receber os benefícios. Então, embora antecedidos por Jean Hus e John Wycliffe, é isso que lê? Os mais importantes foram Martinho Lutero, um alemão, e João Calvino, um francês. Esses dois alavancaram. Os precursores foram esses dois anteriores, e esses dois últimos alavancaram. E a reforma foi realizada principalmente por Martinho Lutero. E nós vamos conversar um dia sobre isso. Acho que é um tema bacana. Martinho Lutero é um maravilhoso espírito lá da época de Jesus. Quem não sabe, é bom, vai ficar de surpresa para o dia. Então foi chamado de a reforma. Então, reforma íntima é um termo que muitos espíritos usam, vem usando há, que eu saiba, uns 30 anos, nós vemos em comunicações, nós vemos em livros, mas quem quiser usar como transformação íntima, fiquem à vontade. O importante é a ação que se empreende. O importante é como nós vamos empreender essa ação de reforma ou transformação. Eu continuo dizendo reforma íntima. Não, eu não sou um sofá, não sou um carro, não sou uma casa, mas o termo me remete lá a Martinho Lutero. E eu gosto. E cada um é apenas uma nomenclatura. A ação é que é mais importante. Então vamos lá. O que
reformar ou transformar. O quê? O que nós estamos precisando reformar ou transformar? Primeira enquete de hoje. Hoje vamos ver, eu estou pretendendo fazer duas. Vamos lá, vamos aproveitar. O que você acha? A primeira é essa. O que você acha importante que a humanidade, modo geral, o que a humanidade está precisando reformar ou transformar? O que está urgente para a humanidade abraçar e começar a fazer essa alteração interna? O que nós precisamos reformar ou transformar intimamente? O que nós humanos, o que nós sociedade, o que nós comunidade, o que nós de quaisquer religiões, o que nós seres viventes aqui nesta fase, nesta época, o que nós estamos precisando alterar no nosso íntimo? Fazer uma chacoalhada, pôr um pano novo nessa alma já tão surrada, fazer um reparo de lanternagem no nosso íntimo. O que nós estamos precisando reformar, transformar, criar novas alterações para melhor viver. A humanidade de modo geral. Diga para mim, o que está sendo necessário para nós fazermos essa reforma? O que você acha? O que a humanidade está necessitando para dar energia e alterar? O que você acha? A Cida Regina está falando, nós estamos precisando de empatia. Ótimo. Lucilena, o amor... Fugiu, Lúcia, peraí. O amor e entendimento uns com os outros, compaixão. Nós estamos precisando alterar isso dentro. A humanidade toda está precisando disso. Olharmos mais para o outro. Pensar no coletivo, Célia Regina. Olha que beleza. Então isso é que nós estamos precisando reformar o coletivo todo na coragem. A coragem impulsiona muita coisa. É isso que nós estamos precisando, fazer essa reforma, essa transformação. Excelente. Conforme outros forem colocando, se alguém mais quiser se manifestar, aí vem agora um ponto que eu acho. O que transformar? 4 pontos. Sentimentos. Como se sente? Foi isso que vocês mais ou menos falaram aí, quando foi falado de compaixão, coragem. Nossos sentimentos. Mais amor. Ok. Quem falou mais amor? Solidariedade, a Nívia. E Simone, mais amor. Sentimentos. Compaixão, igual foi dito lá atrás pela Lúcia. Sentimentos. Sentimentos estão precisando ser alterados, reformados, dinamizados. E emoções? Nós, às vezes, ficamos presos a emoções negativas por muito tempo. E, às vezes, tão simplórias, às vezes tão... nem sei dizer o nome porque até eu posso ficar agressiva, mas a gente vê emoções desnecessárias sendo apresentadas como algo muito elevado,
mais união, isso é sentimento. Precisamos alterar esses sentimentos nossos. A humanidade está precisando de mais união, mais amor. Nós falamos, nós nos propomos, mas muitas das vezes deixamos escapar. Nós vamos chegar agora no próprio. Então, emoções. Que emoções que eu estou falando? Se daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. O que nós estamos guardando, expressando a humanidade? Estou falando da humanidade de modo geral. Emoções enormes diante de algo assim tão fútil. E algo muito importante, a emoção lá fora. Nós percebemos isso de modo geral. Esta semana, né, que está encerrando hoje, está acontecendo uma emoção muito grande. Eu não vou falar porque está aí, né, numa grande emissora, acabou de ter uma outra emissora. É uma emoção, é uma comoção tão grande. Isso aí, Lucilena, perdas de energias boas por nada. Exatamente isso que vem, as emoções. Isso não vai falar porque está com pandemia, está em casa, não. Isso já vem acontecendo. É bacana? É um lazer? Ótimo, é maravilhoso. Não, eu acho fantástico ter esses movimentos. Só que existe uma emoção, uma comoção tão grande que parece que... Outro detalhe importante, compreensão dos fatos e pessoas. Compreensão, ter compreensão com os fatos. Os fatos passam à nossa frente, eles deslizam na caminhada do povo, da humanidade, e às vezes não tem uma resposta adequada. E compreender as pessoas, compreender os fatos e compreender as pessoas. Eu vou pegar num ponto que machuca muita gente, especialmente agora, no campo da medicina. No campo da medicina, nós vemos às vezes, ótimo, Jane, amor, gratidão, esses são sentimentos importantíssimos para a humanidade despertar e reformar. Mas, voltando ao que eu ia falar, a saúde, nós ficamos aí indignados, estamos ainda indignados com esse ou aquele aspecto da saúde. E há razões para isso? Mas eu vou dizer um ponto aqui. São dois lados que precisam ser balançados para que os nossos sentimentos, as nossas emoções e a compreensão não fiquem tumultuadas, gerando isso que a Lúcia está falando, gastar energias boas. Então vamos olhar um lado. Um lado, realmente, alguns governantes, isso seja no campo municipal, estadual, federal, não importa. Alguns governantes não valorizam a área de saúde. Educação e saúde, mas como nós estamos em saúde, não valorizam a área de saúde. Deixam, às vezes, muito a desejar, muito, uma quantidade enorme. Não preciso citar municípios, vocês sabem. Bom, então, esse é o lado que nós precisamos realmente ficar indignados, precisamos ver se podemos alterar essa forma de agir realmente. Ok, esse é um peso positivo. O que nós podemos fazer para alterar? O que nós podemos fazer para minimizar, para
criar uma nova forma. Agora tem um outro lado. Para que nós não caiamos no abismo entre os dois, senão nós vamos começar a cair no abismo de vibrações negativas, de vibrações pesadas, porque o outro lado diz o seguinte: tem mais profissões, mas eu vou citar duas: médico e juiz não realizam as tarefas sozinhos. Estou falando desses dois porque é o tema de agora. Médico e juiz não realizam as tarefas sozinhos. Quando nós perdemos um bem material porque um juiz foi tendencioso, ele foi instrumento. Quando nós temos um abalo na saúde, porque o sistema de saúde, ou um determinado médico, ou uma determinada equipe, ou um governante não agiu apropriadamente, não agiram, apropriadamente, eles foram instrumentos. Muito será pedido a quem muito foi dado. Eles irão ter as suas cobranças. Mas ocorreu com quem e na hora corretas. E aí, se nós não balançarmos esses dois lados, esse é um grande passo da nossa reforma íntima. Compreensão dos fatos e pessoas. Compreender que esses fatos estão ocorrendo porque nós estamos justamente nesse final de provas e expiações. Compreender que essas pessoas que agiram erradamente, elas ainda são pobres de sentimentos de amor, de sentimento amor principalmente. Elas não têm empatia, como foi dito aí atrás. Elas é que são as pobres coitadas. Se nós começarmos, em vez da indignação de querer fazer uma alteração pacífica, nós começarmos com a nossa revolta, criando uma alavanca forte, em vez de nós chegarmos aqui para entender a situação, nós vamos cair no abismo. Nos chegaremos até aqui. Então, essa reforma íntima que está passando da hora, ultrapassou a hora. Analisemos. Nesses tempos aí de pandemia, um videozinho que começou a circular dizia o seguinte, era uma enquete, aquele grupo, acho que é de São Paulo, não tenho certeza, que faz videozinhos engraçados falando verdades. Então estava dizendo o seguinte, a pessoa, um cidadão revoltado porque o sistema governamental não estava agindo corretamente, parará. E aí ele foi questionado. A sua empregada ainda está trabalhando? A sua faxineira está indo? Ela está vindo. Mas está correto isso? Eu perguntei, ela falou que queria vir, porque ela precisava do dinheiro, mas você deixou ela ficar em casa e continuou pagando? Não, como que eu ia continuar pagando se ela não estava prestando serviços? É um fato? É um fato. Há 1000 razões, às vezes, que a gente não pode. Vamos compreender essas pessoas. Mas essas pessoas não têm a compreensão que elas estão no mesmo papel.
Esse é o ponto que acontece conosco inúmeras vezes. Julgamos o outro, mas não julgamos a nós próprios. Compreendemos os fatos se eles se referem a outras pessoas. Se eles se referem a quem não é nossa alçada. E compreendemos as pessoas se forem nós próprios ou alguém que a gente ama. É hora de reformar, transformar? Muito. Outra reforma importante, outra transformação importante, as visões arcaicas, preconceituosas. Quem não? Analisar. Nós estamos vendo aí, tudo que foi citado até agora, faltou falar. Teve esses 3 itens, teve sentimentos, emoções e compreensão de fatos e de pessoas. De uma certa forma, foi falado aí. Mas os nossos preconceitos, esses que estão agarrados, esses que foram firmados por insegurança, por nossa insegurança, nós colocamos o escudo do preconceito para nós não atingirmos um pouquinho além aqui e ali. Essas visões arcaicas que estão conosco há séculos. Está mais do que na hora da humanidade abrir mão desses preconceitos. Inúmeros, a lista é infindável. Queremos aquela história. Queremos a reforma agrária, desde que não seja na minha fazenda. Isso que nós precisamos pensar agora, já. Como vai ser essa reforma, essa alteração? Como vai ser essa transformação? Como vai ser pegar esta forma e tentar manipulá-la? Eu comentei aqui que no dia 1º de janeiro, eu postei um vídeo, uma mensagem de Ano Novo, dizendo que esse ano nós tivéssemos mais flexibilidade e leveza. Está aqui. Preconceito pega nisso. Não só o preconceito, nossos sentimentos. Sermos flexíveis e leves. Nossas emoções, sermos flexíveis e leves. A nossa compreensão dos fatos e pessoas, sermos flexíveis e leves. E nas visões arcaicas, nos preconceitos, mais do que nunca, flexibilidade e leveza. Aí agora, segunda enquete, vai naquilo que você falou, Cida Regina. Nós falamos da humanidade, o que está precisando. Aí falaram união, amor e outras tantas aí, desculpe, são muitas maravilhosas. Bom, agora, uma introspecção. O que nós, escolha um, veja se consegue escolher um. Qual o item que você sente que precisa de uma reforma urgente? Urgente. Eu tenho 3 itens que eu preciso de reforma urgente. E eu vou escolher um. Os 3 estão empatados. Oh, meus amigos. Os meus 3 estão empatadinhos, mas eu vou escolher um. Um eu acho que até alavanca um pouco os outros 2. Arrogância. Eu estou precisando urgentemente trabalhar a minha arrogância. Eu
Eu preciso reformar isso urgentemente. E sabe o que a arrogância puxa, no meu caso? Amor próprio. Porque quando nós temos, estou dando tempo para vocês irem falando de vocês, tá? Quem quiser falar, é claro. A arrogância puxa a falta de amor próprio. Justamente devido a essa arrogância, fica difícil trazer o amor próprio. Porque a arrogância camufla a falta de amor próprio. Quem se ama não é arrogante. Ele sabe do seu valor. Paciência, Lu, muito bom. Lúcia Helena também, paciência. Então vamos lá. Vamos nos propor em cima desse ponto que cada um está verificando. Vamos trabalhar isso. Vamos tentar fazer essa reforma. Simoninha, não adianta fazer lista não, Simoninha. Eu acho que o medo vai eliminar a insegurança e etc. Vamos começar a partir por isso? Quais ferramentas nós utilizaremos? Que meios? Já pensou? Que meios? Quais os meios que nós podemos lançar mão para conseguir isso? Orgulho, paciência também ali a Célia, orgulho a Silvia, Nívia Puelo, paciência, esse é um meu também, tá, Nívia? Mas eu deixei o arrogância em primeiro lugar. E o orgulho, Silvia, tem um pouco de arrogância também, né? Porque quando a gente é orgulhoso, sem querer, tem horas que a gente tem umas atitudes de arrogância. E é um tema daqui uns dias. E nós estamos precisando urgentemente fazer essa reforma, desnudar, abrir o nosso peito, olhar lá dentro, começar a dar sinais. Eu vi uma pessoa dizendo que sou 220, tem que ter, se você não é 220, você é 440, amiga. Aceitar as pessoas como elas são. Muito bem. É isso aí. Agora, eu ouvi numa dessas redes, a pessoa falou que ela se fez uma proposta. Pegou esses elásticos de colocar em dinheiro, põe em rabo de cavalo, esse elástico, né? Sabe o que eu estou falando? Acho que é elástico mesmo o nome, né? Então ela disse que colocou aqui no pulso. Igual pulseirinha. Toda vez que ela via aquilo que ela havia se proposto. Miriam, a paciência está ganhando aqui. Toda vez que, vamos supor, no caso da paciência, toda vez que ela percebia nela uma impaciência, ela puxava o elástico assim, soltava. Dá uma dorzinha, não dá? A Silvia, exatamente, está lado a lado. Então ela disse, né, essa pessoa, não sei se era homem ou mulher, estava falando que conforme soltava, dava aquela dorzinha, aquilo, ela disse que dá um mecanismo para não repetir mais. Mais atenciosa e amorosa. Você escolhe o amoroso que já vai o atencioso junto. Escolher um. Vamos escolher um pra gente, dar pancadinha nele. Soltar o elástico. E aí, conforme, assim, era uma psicóloga ou psicóloga, eu não lembro, dizendo que nesta atitude de puxar o elástico e soltar, a dorzinha que dava
fazia com que num próximo dia, numa próxima vez, quando ia fazer aquela atitude de dorzinha, voltava à mente. Então era o bastante para a pessoa dar uma freada. Com o tempo, né? Depois de várias vezes. Então vamos de elasticada aí, ó, batendo. Cada um arruma uma forma de achar o método, achar o caminho. Mas nós estamos precisando ir já. Reforma já. Urgente. Como item prioritário. Está na hora. Vamos rever? Reformar sentimentos, sentir realmente para algo que tenha valor. Emoções, soltar essa emoção realmente para o que é conveniente. Compreensão dos fatos e pessoas, compreender os fatos. Revolta não leva a nada e ainda estraga o fígado, estraga o coração, eleva a pressão e não resolve. Exatamente, tem hora que precisamos ceder, é a flexibilidade. Compreender os fatos estão aí, mas estão aí. Tem pessoas responsáveis por esses fatos, sim, mas elas vão até e no nível que nós merecemos. Não é por isso nós ficarmos vaquinhas de presépio, amém, amém, amém. Não é nisso. Mas revolta não. Ver o que pode ser alterado no outro, em nós, no coletivo, para aquilo ficar melhor. Mas revolta não constrói. Compreensão sobre as pessoas, compreensão das pessoas. Como está a nossa compreensão? Nós queremos ser compreendidos e nós não compreendemos. Eu estava atendendo, ainda estou atendendo uma jovenzinha e ela está num momento muito difícil, muito difícil. Eu não posso aqui dar detalhes, mas é um momento muito difícil e ela busca compreensão das pessoas e a família já está cansada. Ela está deprimida? Está. Ela está numa situação difícil? Está. A situação dela é terrível. Os fatos são terríveis. E então ela, muito jovem, com muita carga familiar, e ela está se debatendo e está tendo depressão e um grau alto de obsessão. Muito bem. Agora, ela chama por compreensão. Ela apela para a compreensão. Ela tem ciência do que é necessário fazer. Mas se alguém cair, teve um fato de uma pessoa cair ao lado dela e ela ainda ficou pedindo para a pessoa fazer isso ou aquilo. Ela não teve a compreensão de ajudar a pessoa a levantar. Não teve um item em que ela pudesse se abrir. Então precisamos estar alertas quanto a isso. Compreendemos a nós próprios. Buscamos compreensão da nossa situação. Queremos compreensão dos demais para a nossa situação. Mas como está a nossa compreensão com os demais? Alertemos-nos quanto a isso.
e preconceitos. Ok? Tudo isso, todos esses itens, tem outros mais, eu trouxe os mais comuns. Tudo isso teve um maravilhoso que falou exatamente isso aqui. Vamos ler juntos? Vamos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Basta isso. Quando nós estamos amando a Deus, nós compreendemos os fatos. Quando nós estamos amando a Deus, nós verificamos que os preconceitos foram necessários, mas que agora não. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nossos sentimentos são mais profundos, nossas emoções são dentro de algo de valor e nós compreendemos mais uns aos outros. Ou seja, a reforma íntima está no Evangelho. Pegue o Evangelho, pegue o Novo Testamento, estude profundamente o Novo Testamento ou o Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da sua crença. Vá. E põe um elástico também ali no punho. Tá tão fácil o método. E quando estiver lendo qualquer passagem do Evangelho, não fique procurando quem faz aquilo. Veja, eu em que cometo esse deslize. Eu em que também estou precisando desta mensagem. Não fique enquadrando o outro. Enquadre-se. Reforma íntima é exatamente isso. Para mim, reforma íntima, eu não vou reformar intimamente ninguém. Eu posso fornecer instrumentos para o outro. Nós temos uma ideia muito errônea que nós vamos reformar o outro. E largamos nós próprios. Sendo que a maior reforma, ela é mais produtiva quando eu dou o exemplo. Quando nós começamos a nos reformar, estaremos automaticamente reformando mais alguém junto conosco. Pode ter certeza. Jesus é forte até hoje entre nós? Foi pelas palavras? Foi. Foi por tudo que ele desenvolveu? Foi. Mas ele é tão forte entre nós até hoje porque deixou exemplos. Exemplos que calaram na alma e continuam envolvendo a nossa alma. Reforma íntima, eu faço. O que reformar? O que nós estamos precisando reformar em nós? Que reforma íntima é essa? Joana de Ângeles, a queridinha, vem com um aspecto muito peculiar e maravilhoso. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus pela bênção da reencarnação.
A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus pela bênção da reencarnação. E a reencarnação é o recurso fantástico do nosso Pai para a nossa reforma interior. Justamente vivenciando situações inusitadas e de dor e de, às vezes, de sofrimentos, nós começamos a despertar a compaixão. Mas podemos realizar essa grande alteração sem passar pelo sofrimento. O sofrimento é o último recurso do nosso Pai. Não é, fez errado ali, tá, leva uma pancada aqui. Não, não é assim. Agimos erradamente, ignorantemente, outras oportunidades surgem e outras, e quando não tem jeito, o último recurso é o sofrimento. Então, aquilo que sofremos, fiquemos sabendo que foi o último recurso do nosso Pai Celestial. Como iniciar, dar o pontapé para a reforma íntima? Gratidão. Obrigada, Senhor. Paulo de Tarso cantou essa pedra há 2000 anos atrás. Em tudo dai graças. Tudo. Em tudo dai graças. A alegria de viver é a maneira adequada de agradecer a Deus pela bênção da reencarnação, desta vida que estamos enfrentando agora. Maravilhosa. Maravilhosa. Ô vida boa que nós temos. Ô preciosidade que recebemos do nosso Pai. Uma preciosidade, e nós às vezes estamos deixando ir com tantas reclamações, com tanta mau humor. Alegria de viver e gratidão. Já estamos reformados. Eu trouxe hoje uma música, não respeitei que era sexta-feira, não respeitei que era sexta-feira para pôr uma barulhenta. Não, hoje eu trouxe uma calminha para começar a criar um assoalho para a nossa reforma íntima. Um assoalho bem gostoso para a gente meditar. É uma música da Elizabeth Lacerda, Vem, eu mostrarei. Não há muito para falar, a própria música já diz. Então nós vamos cantando e reparando a letra, ok? Isso aí. Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai.
Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei viver a vida inteira assim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Olhem essa próxima estrofe, nosso caso. Que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. É delícia! Essa música traduz tudo, tudo, tudo que nós quisermos falar sobre reforma íntima. Não é? Pois é. Ai. Segunda-feira nós vamos falar sobre desdobramento espiritual. Como se dá, se não dá. Segunda-feira esse vai ser o nosso papo. E agora vamos para a nossa prece. Peraí, eu estou tentando subir aqui para ver um comentário. Muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece. Quem quiser colocar um copo com água, esse copo, meio copo, uma jarra, como quiserem, né? E se alguém está com dor em algum lugar, está com um machucado, alguma coisa, pode pôr uma dosagem menor para molhar o algodão e passar nos locais, ok? Então, e outra coisa, se a pessoa quiser tomar a água no final de semana, mais dias, né? Essa água pode ser adicionada, não deixa acabar toda, vai adicionando, pode usar mais dias, ok? Fé é tudo, né, meus queridos? Vamos então nos preparar. Vamos realizar nosso exercício respiratório. Vamos inspirar
inspirar tudo que está à nossa volta, que é gratidão. Inspira, inspira, inspira gratidão. Segura, deixe correr o organismo. Expira, expira insegurança, expira os vacilos, expira a indignação trevosa. Inspira, inspira, inspira o ânimo, inspira esse ânimo para empreender novas atividades. Expira, expira preguiça, expira tristeza, expira, expira. Inspira o bom humor, a alegria de viver. Inspira essa fonte inesgotável que traz para nós energia para vivermos. Segura. Deixe percorrer o organismo. Expira, expira, expira. Expira o que mais não faz efeito, que não é mais necessário. Ai, Maria querida, Mãe abnegada, Mãe que nos envolve, que traz essa carícia, que traz essa leveza. Oh Mãe, quando estamos assim, envolvidos pela sua falange, é como se a sua presença estivesse aqui entre nós, nos fortalecendo e nos colocando numa leveza tão suave, como são as suas ações, Mãe. Queremos essa leveza, queremos a persistência para levemente, com flexibilidade, agigantar as nossas ações de reforma desse interior. Mãe, percorra a nossa casa, deixe ali em cada cantinho uma energia para melhor alimentarmos, uma energia para melhor descansarmos, uma energia para melhor termos asepsia, uma energia para amarmos mais. Fortalece, Mãe, a união dessa família. Fortalece, Mãe, engrandece os laços que precisam ser mais firmes no propósito de nos reformarmos. Fluidifica essa água, Mãe. Coloque aí o que é necessário para nossa alma, para o nosso corpo, para todos. Que assim seja. Ai, ai, delícia. Ai, eu tenho que cantar aquela musiquinha da Xuxa de novo. É bom estar com vocês, brincar com vocês. Não tem uma coisa assim? Muito bom, muito bom. Obrigada pelo carinho. Obrigada por essa troca de energias. Como que essa energia atravessa essa distância, vem e me envolve, e eu acho que envolve a todos vocês, uns com os outros. Beleza. Obrigada, um bom final de noite, e que possamos iniciar já. Reforma íntima, tchau.
Obrigada, que Deus abençoe todos os lares, todas as pessoas, todas as nossas iniciativas.